Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Hoje é dia 1º de maio de 2025, dia do trabalhador. Feriadão, mas como eu sou trabalhador demais, estou aqui com vocês para levar a melhor informação para todos que realmente querem melhorar e mudar esse país. Meus amigos e minhas amigas, o vídeo de hoje é de uma vereadora do PSDB. Ela dá a melhor resposta à extrema-direita sobre a questão das fraudes no INSS, ou seja, da roubalheira dos aposentados. Vamos fazer o seguinte, vamos meter o dedo no like. Vamos inicialmente trazer aqui para vocês, antes dessa fala brilhante dessa vereadora, trazer esse grupo de aloprados aí, falando para vocês. E aí nós temos o Zé Medeiro, que ele vai mentir como sempre, mas ele vai falar algo que é muito importante para a gente contextualizar todo esse vídeo. E no final, eu tenho certeza absoluta que você vai saber quem realmente montou essa quadrilha no INSS. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Tem muita falácia e que essa turma cria a realidade que quer. Aliás, a que beneficia eles. Isso se estende a essa história de golpe, isso se estende a tudo que o PT tem feito aqui. Inclusive a que fez ontem na CCJ, onde um deputado chegou a dizer que o deputado Glauber é a figura mais meiga que tem aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou citando esses outros temas para mostrar a falta de coerência do governo. Fizeram isso daí por debaixo porque faz tempo que tentam monetizar os sindicatos desde que foi derrubado a possibilidade de fazer direto o desconto, né? O presidente Jair Bolsonaro tinha mandado para casa uma medida provisória que ia parar com isso de vez, eles derrubaram aqui. Aí voltou a possibilidade de, sob pedido do funcionário ou do aposentado, ter o desconto no lerite. O que aconteceu? Passaram a falsificar os descontos. Meus amigos e minhas amigas, o que é importante nessa fala dele? Ele diz o quê? Que o Bolsonaro mandou uma medida provisória para acabar com esse negócio dos descontos e ele diz o quê? Eles derrubaram aqui. Quem são eles? Na época do Bolsonaro, a gente tinha 130 deputados no máximo da esquerda. Como é que a gente iria derrubar alguma coisa que o Bolsonaro realmente quisesse aprovar naquele momento? Pense nisso. A gente não tinha a mínima chance de derrubar. Mas sabe o que é que ele não contou para vocês? E eu vou agora trazer alguém que vai contar. Você ouviu aí essa história do Bolsonaro mandar a medida provisória, certo? Vamos ouvir o que é que o Paulo Pimenta tem para dizer sobre isso. Vamos lá? Vamos nessa. O que acontece? Pelo que a Polícia Federal investigou, pelo que a imprensa está dizendo, ali no governo do Temer, começou no Temer, e depois cresceu no governo Bolsonaro, um conjunto de entidades que foram criadas, ou de procedência duvidosa, entidades que ninguém sabe se de fato existem, ganharam canais de desconto no INSS, ganharam autorização para descontar de aposentados e pensionistas mensalidades. Segundo lugar, existia uma regra, olha só como isso é importante, existia uma regra que todos os anos, era anual, essa autorização para o desconto tivesse que ser renovada. Então, o servidor, todos os anos, ele precisava renovar a autorização de desconto. Isso dava uma garantia, uma segurança maior para os servidores, para os aposentados, para as aposentadas, para evitar fraude. Aí
teve uma norma, olha e vejam a gravidade disso. Teve uma norma, uma portaria lá no governo Bolsonaro, dizendo que esta validação, essa renovação poderia ser feita a cada 3 anos. Não era mais anual, era 3 anos. E começaram a surgir denúncias, então, de pessoas que estavam sendo descontadas sem ter autorizado a esse desconto. Aí eles criaram, não, uma regra, dizendo, não, a autorização não é por 1 ano, é por 3 anos. Então ele fazia uma fraude já por 3 anos. Aí teve uma segunda mudança, que dizia que 3 anos a partir da última autorização. Isso levava até 2025 as autorizações que estavam em vigor. Mas tem um fato que eu considero extremamente grave, que eu quero entender melhor. Em dezembro de 2022, no último mês do governo Bolsonaro, um ex-deputado chamado Luiz Miranda, que era deputado pelo DF, vocês lembram do cara que morava nos Estados Unidos, que se elegeu só pela internet? Muito bem, esse Luiz Miranda, no último mês do governo Bolsonaro, tinha uma medida provisória sobre outros assuntos, e ele incluiu um artigo nessa medida provisória, dizendo que não havia mais prazo, não era mais 1 ano nem 3 anos, as autorizações eram para sempre. Desde que, né, não houvesse uma manifestação expressa do aposentado e da aposentada, dizendo eu não quero ser descontado, esse desconto ficava para sempre. Então, o que era 1 ano, eles aumentaram para 3. E depois desse Luiz Miranda, no último mês do governo Bolsonaro, mudou a lei, tornando permanente. Ou seja, não havia mais a necessidade de renovação. É claro que isso foi encomendado, gente. Foi encomendado por quem? Tem que ser investigado. E não é difícil para a Polícia Federal. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ouvir aí o que o Paulo Pimenta falou. Esse deputado Luiz Miranda é um ex-youtuber e bolsonarista doente. Doente inicialmente. A gente não pode esquecer disso. Então, esse cara precisa ser investigado e muito bem investigado. Mas agora, nós vamos ao que falou a vereadora do PSDB sobre esse caso. É simplesmente sensacional para a gente fechar o contexto e você entender por que só agora isso está sendo investigado e não aconteceu antes. Vamos nessa? Vamos lá. Por gentileza, não esquece de dar o like. É mega importante, tá certo? Se inscreva no canal. Você sabe que a sua inscrição também é fundamental. Vamos lá. E pedidos pelo Daniel. Ele quer ouvir a opinião da Ava. Careca do INSS. Polícia Federal aponta repasses de lobista a servidores. Inclusive, a Polícia Federal afirma que investigados em postos de chefia deram guarida ao esquema. Ou seja, provavelmente participavam desse esquema. Acho importante a gente falar que não é a crise do INSS, é a crise dos aposentados. Não estão tirando dinheiro público, é dinheiro direto do aposentado, é o dinheiro do salário do aposentado. Então é ainda pior. Que bom que nós chegamos em um tempo da nossa história que as instituições voltaram a investigar. Porque eu não sei se as pessoas que questionam isso sabem quem foi Dominique de Castro, delegada que estava investigando Malan dos Santos, foi exonerada sem motivo. Você sabe quem foi Ricardo Saad? O ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que estava investigando o caso Queiroz, também foi exonerado sem motivo. Quem que é o delegado Franco Perazzoni? É o delegado que estava investigando o Ricardo Salles. Ele foi exonerado também sem motivo aparente. São, pelo menos, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, 12 delegados da Polícia Federal exonerados dos cargos de chefia sem motivo aparente quando começaram a investigar pessoas próximas ao Bolsonaro. Não que isso nos surpreenda, porque o próprio Bolsonaro disse isso naquela reunião. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Nós estamos diante de uma mudança gritante de comportamento das instituições e do respeito
feito por essas instituições que investigam num curso muito curto de tempo. Entre 2019 e 2022, que foi quando a maioria dessas associações foi criada e buscou o INSS, que foi quando a gente teve uma diversificação do prestador de serviço aposentado, é disso que se trata. Então deixa de ser o poder público, passa a ser a associação. Foi durante o governo Bolsonaro. Mas ninguém sabia disso. Porque quando ele dizia que estava acabando com a corrupção, na verdade ele estava acabando era com a investigação. Mas é muito escandaloso que 12 delegados da Polícia Federal tenham sido simplesmente exonerados por terem se envolvido em investigações de pessoas próximas ao ex-presidente. Enquanto o presidente Lula ficou sabendo na semana passada. Porque não é papel do chefe do executivo saber o que a Polícia Federal está investigando. A Polícia Federal não tem que ligar e perguntar, presidente, o senhor me deixa investigar isso? Porque senão ela perde a sua autonomia. Para aqueles que estão dizendo, nossa, olha o que está acontecendo no governo Lula, sim, está acontecendo investigação. Porque até então, se mexesse a investigar qualquer coisa que chegasse perto de qualquer ministro do Jair Bolsonaro, você pode ter certeza. O que ia cair não era o esquema de corrupção, o que ia cair era o delegado que estava investigando. Meus amigos, vocês conseguiram entender tudo que nós temos aí? É claro que a corrupção vai explodir agora. E vem mais por aí, eu tenho certeza absoluta. Sabe por que essa corrupção toda não já explodiu antes? Porque o primeiro ano do governo Lula foi para tentar recuperar toda a destruição que o Bolsonaro tinha causado. Vocês não podem esquecer que o Lula começou a governar esse país antes de tomar posse. Um mês e meio antes, para aprovar uma PEC para poder ter dinheiro para pagar Bolsa Família, professores, funcionários públicos, certo? Porque o Bolsonaro não deixou nada. O Bolsonaro disse que deixou um superávit de 50 bilhões, quando, na verdade, só de precatório ele deixou sem pagar para o ano seguinte 139 bilhões de reais. Agora, você vai ver isso aqui na grande mídia. O que é que nos revolta na grande mídia? É isso. A grande mídia poderia criticar o governo, mas dizer a verdade, dizer que agora nós temos um governo que a Polícia Federal investiga, que os delegados da Polícia Federal não são afastados porque está investigando, por exemplo, o Ministério do Governo. Eu espero que vocês entendam, porque o nosso maior problema é a enganação. Se vocês conseguirem entender direito isso, eles nunca vão conseguir nos enganar. Gostaram dessa informação? Quem gostou, desce o dedo no like. Não esquece de deixar seu comentário, que é fundamental. Assim como o like, claro, e passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.